O meu nome é António Duarte, portanto, eu tenho 75 anos, portanto, nasci em Fusto de Moles, Arouca, e depois, portanto, de lá fui parar à São de Ver, de servir, com 12 anos, acabei a quarta classe, fui para lá, São de Ver, regressei a Arouca, andei a trabalhar na floresta, reformado para o Estado, trabalhei 2 anos em descontos. E depois de lá fui servir para Fortes, uma padaria, onde aprendi a arte de padeiro, trabalhei até à idade da tropa e depois comecei a namorar no Senhor da Madeira e para não vir de fornos todos os dias para o Senhor da Madeira, portanto, acabei de vir trabalhar para o Senhor da Madeira e depois casei e fiquei até hoje. A minha família são todos da Arouca, por minha parte, tudo Arouca. Tive uma irmã que ainda chegou a trabalhar aqui em São João, depois foi para a França. E a minha mulher é natural de Argoncillo, de da Feira, mas veio para São João pequenina. Tive 8 meses em França. Em França, portanto, eu aqui era padeiro, não é? E depois fui para a França para trabalhar para o que se chama de pedreiro, fazer massa nos prédios de construção, usar as vigas. E depois foi um bocado, portanto, não sabia a língua e tal, tinha um bocadinho de problema com o primeiro, mas vamos dizer, fui sem passaporte, portanto, fui fugido, fui do que ele chamava de assalto, também foi assim, não é? Passar lá na estação de comboio em Andaia, entre a Espanha e coisa. Arranjei-lhe 2 amigos que depois, 2 amigos, salve-se, que não tinha de nenhum lado, era o lado da zona de Bom Barral. E então, esses 2 colegas é que me explicaram. Nós estivemos de férias, vamos agora, você vai entrar na estação, você vai pôs-me no meio, eles batem fixe, pôs-me assim no meio de um deles, você arruma sempre coisa. E quando o meu colega começar a dar os documentos a mostrar, você vai caminhando. E quando ela, por exemplo, a menina estava a atender lá na estação, ele explicou, quando ela atender aquilo, ele começa a caminhar, você vai sempre ao nosso lado, do lado da lei, e, portanto, ele sempre renta ao balcão, ele sempre para o outro lado. Você chega ali, quando ela atendeu aquilo, começa a caminhar, você vai atrás dele e depois espera do outro lado para a situação que ia mudar de comboio. E disseram, se às vezes eu chamar, você regressa à nossa beira e nós depois vamos tentar ver se nos rascamos. E assim foi. Eu consegui passar, depois tive mudado de comboio ali, para o sítio que eu ia para Le Mans, e eles iam para Paris. E então, nesse sítio, eles tinham mudado de comboio, e depois, portanto, eu levava uma cartazinha para o sítio onde ia, não sabia ler francês, só levava para o qual para um dia, para a direção daquele de Le Mans. E então, entrei lá no outro comboio, e depois o revisor veio depois comigo dizer que eu tinha de mudar de comboio outra vez em Tours. Mas eu não percebia o que ele dizia. Lá se andou a ver se tinha lá outro português que coisa. E então, disse para agora em Tours, torna a sair para mudar de comboio para Le Mans. Então, eu em Tours lá saí, só que aquilo parava um comboio e o outro já lá estava. E eu não sabia para que comboio era, que eram estações grandes. E depois, eu era só com a carta na mão, e veio um senhor francês, e o senhor sabia dizer, apontei-lhe a direção, contei que ele a dizer para eu ia correr atrás dele, lá fui a correr atrás dele, aquilo já estava a trabalhar, e eu lá para o maquinista, era tipo uma automotora, aquela era mais pequena, e ele lá me meteu, pronto, eu lá fui para o Le Mans. Eu lá saí lá na estação, não estava ninguém à minha espera. E eu ainda ia para uma estânciazita grande. Portanto, na estação de Le Mans, no centro, depois ia para Sablon, que era uma zona nova que tinha feito a cidade.
Eu cheguei ali, pus-me ali, ficaram-me a esperar, não estava ninguém, vou olhar para um lado para o outro. Nisto vi lá um táxi. Havia lá táxi perto da estação, mas já era diferente, não tinha a sinaleta como cá, nem aqui eram pretos e verdes, lá era carro qualquer, mas era táxi, eu não sabia, né? Depois é lá para uma chapazita. E eu lá coisei, perguntei, de vez em quando perguntava se aparecia algum português, lá apareceu uma coisa, o táxi lá me foi levar ao qual. Foi assim. Quando fui para a França, tinha 26 anos. Eu fiquei livre, não cheguei a cumprir. Pois por isso é que eu vim para a Estação da Madeira mais cedo, com 20 anos, porque se fosse à tropa não vinha. Porque em Fornos eu estava cá em mesa, na padaria, era como filho da casa. Portanto, eu sabia que ali, quando viesse de licença o quê, tinha lá comer e beber, que era o que, portanto, nessa altura lá na Serra, para a miséria, não é? Eu ali tinha, e depois, se quisesse parar o carro, não estava dinheiro para eu ir, não havia dinheiro, eu não tinha dinheiro. E então, como o meu padrinho disse que me tinha metido uma cunha, porque na altura que ia para Angola, para a guerra, não é? E o meu padrinho disse que foi ele que me safou, porque eu sei que fui à tropa, à inspeção à Aroca, e ele estava a operar, a inspecionar nessa altura, estava com de 1,50 m aqui para cima. Era 1,50 m aqui. E no dia que eu fui já estava de 1,55 m. Aquilo era constante o pessoal que precisasse nessa altura, no tempo da Salazar. E então eu recordo-me lá como estava na inspeção, lá um sujeito, quando eu fui para a balança pesar-me e coisa, e ele começou a olhar, e tenho um bocadinho a perna enarcada, mas eu vejo que tenho a perna enarcada, vou arranjar a livrá-lo da tropa por causa disso. Mas dizer assim, mas não é por causa da perna enarcada, nem é porque já foram aqui alguns com 1,50 m, eu tinha 1,55 m ou 57, não é, agora me recordo. Portanto, não é por isso. A sua cunha foi boa. Eu me disse, sério, agora não sei. O meu padrinho era uma pessoa muito rico, um labrador muito rico, era moldes. Depois disse-me que foi ele que... Mas não posso dizer se foi verdade, se é mentira, porque ele nunca me disse nada. Pronto. Ele disse-me que me ia livrar na altura. Eu cheguei a trabalhar para ele também. Aliás, quando saí da escola, eu andava na escola e já trabalhava para ele. Eu trabalhei quase 2 anos lá a servir em casa do meu padrinho. E depois é que vim então, primeiro fui para São João, tive 1 ano, depois regressei, fui para casa do meu padrinho, para a floresta, e depois é que vim para fora. Era uma padaria, assim, vou aprender uma arte, e vim, e a vida andou. Havia lá, portanto, o meu problema lá era a língua. Portanto, eu não sabia falar, não é? Eu não sabia falar, e depois então, tinha lá um casal, eu estava em casa, um casal português. Um casal português que era, portanto, a senhora do casal era sobrinha de um tio da minha mulher que vivia no Bom Barral. Vivia no Bom Barral, viveu em Almada, depois veio para o Bom Barral, estabeleceu-se lá no negócio e veio para o Bom Barral. E foi por intermédio desse tio meu. E então eu fui para a casa desse casal. E qualquer coisa que eu tivesse de tratar lá em França, era mais ele que tratava. Era mais ele que tratava. E depois, então, quando fui para a França, já tinha 3 filhos e estava o outro feito. Eu casei com 21 anos e aos 26 tinha 4 filhos. Pronto, estava o outro feito. E depois esse senhor disse-me, andava a tratar, disse-me, olha, tens de conseguir trazer para aqui a tua mulher e os teus filhos, porque tu aqui em França, com mais 3 filhos, quem tiver mais 2 filhos, a mulher já não trabalha. Já nessa altura, já em 69, 70, já não trabalhava. A mulher já não trabalha, já fica em casa, recebe um ordenado
porque ia tratar dos filhos e o abono é muito maior. E eu já ia para o quarto. E ele disse, traz para aqui a tua mulher dos filhos. É aqui, senhor, só o abono e a coisa que ela vai ganhar já dá para quem trabalha assim. E eu assim fiz. Estava a arranjar-me lá uma casa, que era um apartamento, que também havia lá aqueles bairros sociais, como agora aqui em São João, na Madeira. Lá não chamavam bairros de Salem ou Chalene, era o apelido que eles davam lá na língua francesa, como não sei explicar. E então ele dava-me a tratar disso. Eu estava lá há meio ano e vim de férias, em fins de julho, vinha para a festa grande e vim de férias para coisa. E já vinha tudo tratado para levar a mulher e os filhos. O que segue, eu vim, em fins de julho, cheguei aqui no véspera da festa grande, 24 de julho, salvo erro, e portanto, o filho ficou fabricado, que eu fui em fevereiro, nasceu em agosto, dia 22 de agosto. Eu tinha tudo preparado para ir, tinha de ir trabalhar, apresentar-me ao trabalho no dia 1 de setembro. Estava tudo preparado, o filho nasceu e eu fui ao Porto da Embaixada para tratar da documentação para agora. Tinha arranjado quase, deixado lá a casa, tinha tudo. Fui para a Embaixada para o Porto e eles não me deixaram embarcar. Portanto, o menino que ia nascer, nasceu no dia 22 de agosto, só podia ir para a França quando tivesse, agora não sei se era um mês, era 13, acho que era 13, não tenho certeza. E eu fiquei ali, atado de pés e mãos. E disse, o que é que eu vou fazer agora? Não posso ver, fiquei sozinho outra vez, portanto, ia entrar em baixa porque estava. E fiquei assim um bocado de coisa. Só que eu vim de férias e o meu patrão da padaria que eu trabalhava, soube que eu estava de férias, portanto eu vim de férias, mas eu cheguei no dia e à noite já fui para trabalhar para a padaria. Quer dizer, estive de férias, mas fui trabalhar para a padaria. Foi uma altura que faltou lá um empregado do céu e eu fui trabalhar para a padaria. E a minha falecida sogra, ele dava-lhe um tanto e ela ia levar à cabeça às lojas, levar da saúde, ou Santo Estevão, ia levar, nessa altura ainda ia levar brão assim, ia levar brão. Em vez de ser eles a levar com a carrinha, era ele. E ele começou a dar a volta, precisava de mim para trabalhar, começou a dar a volta, me dava mais dinheiro para eu ficar na padaria. E eu disse, não vou ir para a França, porque me disseram que aquilo ia ser uma coisa boa para os meus filhos e coisa, e eu ia aproveitar. Só que se deu aquilo, eu fiquei assim, mãos atadas. Acabei de ficar, já não fui para a França. Acabou ali. Não, já tinha trabalhado no Oliva. Eu tinha passado para o Oliva. Eu entrei para o Oliva com 22 anos. Foi em 67. A função na fábrica, portanto, eu vim para a secção, fui parar à bancada, que era de onde tanto se tirava com uma limazinha, tirar a barbação das peças do ar-corril e do corril das máquinas de costura. Tirar a barbação, uma limazinha na bancada, que era um sítio onde, para depois não cortar a linha, portanto, aquilo era tudo verbado, e depois da bancada passei então para as fresadoras, para as máquinas que eram semi-automáticas, portanto era ar comprimido. Elas trabalhavam sozinhas, então não estava a trabalhar com elas. Portanto, agora é por computador, não é? Eles falam lá o desenho no computador e o computador coisa para a peça e a máquina faz. Naquela altura também já tinha um dispositivozinho, a gente só apertava o dispositivo na máquina e depois acertava a operação que ia fazer na peça. Portanto, havia certas operações que tinha 1,5 milímetros por exemplo, onde passava a linha, no ar-carril, levava um rasozinho lá no sítio que tinha 1,5 milímetros, pouco mais. Portanto, agora me recordo bem, pouco mais era, mais umas 10 mesinhas de milímetro.
E depois aquilo era posto lá no dispositivo, havia a máquina, estava formada lá com uma brocazinha, depois tinha uma alavancazinha que tinha o ar comprimido. A gente, depois da peça estar apertada, primeiro regulava a profundidade, porque ela depois parava ali e já não ia mais. Portanto, era regulada a peça, o dispositivo era posto e depois era regulado. A primeira peça, às vezes estragava-se uma, que era para regular ali, embora a gente estava sempre com o paquímetro a medir, para ver, e era regulada. Depois de estar certinha, era só pôr a peça a apertar e depois de estar apertada na alavancazinha, acabava, disparava. E então, eu cheguei a trabalhar com 4 máquinas ao mesmo tempo, mas cada uma fazia a sua operação e era sempre a mesma peça. Pronto, peças, depois tirava uma e as peças eram iguais. E então eu punha uma peça, depois de estar as máquinas reguladas, aquela acabava, eu já vinha com uma na mão de outra coisa que estava a coisa, tirava aquela, montava, puxava aquela para a outra e corria sempre, até que depois de estar pronta, ia lá para o caixotezinho e depois o resto era, depois ia ser tratadas, né? Depois ia lá uma coisa de secção que tinha um ácido onde as peças depois eram mergulhadas lá, que era para, durante depois o resto das operações que eram feitas, não ganhar ferrugem. Portanto, era um líquido qualquer, era uma espécie de um ácido, um líquido. Aquilo, a gente mexia lá uns caixotes de coisa de rede, uma coisa com uma corda lá abaixo, era assim, tipo uma fossa com coisas de cordas. Estava lá abaixo, puxava para cima, devia estar um bocadinho, não punha logo lá as mãos enquanto aquilo enxugava quase logo, não é? Era um ácido que secava quase logo. Mas não punha logo as mãos, aliás, para fazer isso até ia com luvas. E depois, que era para, depois a peça ia passar por outras operações que outros iam fazer, não é? E para ficar depois oleadas, bem olhadinhas, para não ganhar ferrugem, porque senão ganhar ferrugem dava o dobro de trabalho. Portanto, estava ali depois um mês ou mais, né? Se tivesse 8 dias, aquilo era sempre seguido, não é? Mas se tivesse 8 dias ou 15, já não ganhava ferrugem por causa daquele banho que levou naquele ácido, não sei o que era aquilo. Aquilo era ver e fazer. Eu também tinha tola, não é? Mas era ver e fazer. Aquilo não era ver e fazer, aquilo não era preciso ensinar. Só simplesmente os primeiras semanitas, os primeiros dias, o encarregado ia aqui montar os dispositivos e tirar a primeira medição. Porque eu nunca tinha trabalhado com paquímetro, não tinha medido nada, sabia que era milímetros, o que era, já sabia que era milímetros da escola, mas em medir não estava feito isso, não é? Portanto, os primeiros dias o encarregado, ao montar os dispositivos, explicava, Duarte, assim, tal, assim, e eu, o que visse fazer, eu fazia, aprendia logo. E então, pronto, aprendi rápido, não é? Aprendi rápido. Depois tive um bocadinho tive ali um problemazinho depois com alguns colegas, porque eu era novo, alguns eram velhinhos ali nas secções, não é? E eu era novo, eu estava habituado a trabalhar no duro, e ali era para trabalhar. E então já havia ali umas certas combinações entre os que passaram por aquela máquina. Eu já quando estava na bancada, ali mais Carrilhos, já havia lá 2 colegas de bancada que às vezes diziam assim, não precisa andar mais devagar. Então, não sei, andar mais devagar, vou andar normal. Não estava a olhar a coisa, estava habituado a trabalhar no duro. Depois, nas máquinas, quando fui lá para as fresadoras, a fazer essas peças, eu trabalhava ao normal, portanto, eu não andava a morrer, andava a trabalhar. Eu que sei que passado 2 dias eu comecei a ver os engenheiros, os controladores atrás de mim, lá com aqueles aparelhos que eles tinham a controlar, que eles tinham umas fichas que a gente tinha de abrir cada operação que ia fazer, acabava aquela, portanto, aquilo devia ser, agora não sei explicar como era, havia portanto, uma operação de uma quantidade de peças. A gente ia ao gabinete onde estavam lá os apontadores, lá estavam no gabinete,
e era aberta uma fichazinha. Aquela operação que eu ia fazer, ia abrir o coisa. E quando acabasse aquele serviço, que era as peças que lá estavam, a gente tinha de fechar, que era para eles controlar o tempo que se gastava. E então eu, como via aquilo, andava sempre ali, mas eu andava, não posso dizer que andava a correr, andava a trabalhar no meu normal, mas não andava a dormir nem andava a morrer. O que segue, sem saber, aumentei a produção lá nessas máquinas. Sem saber. Estava ali a trabalhar, os outros tinham combinado, faziam umas tantas peças, depois é que vinha a saber, faziam uma média, os antigos, uma média de 255 a 260 peças que eles faziam, tanto no turno, que eu já estava por turno, 18 horas, e eu comecei a levar aquilo para 500 e tal, mas eu não sabia. E quando começou a ir para 500 e tal, andava os engenheiros, quando estava sempre atrás de mim, o Sr. Ribeiro Bastos, vocês conhecem, o Sr. Engenheiro Ribeiro Bastos, e um outro senhor de Carregosa, e lá uns controladores, lá com aqueles... Eu via aquilo, mas parece que eu andava, estão-me a controlar, e estou a ver se a coisa que eu sou malandro aqui, e ainda mais parece que eu andava aquilo. Eu ia tentar dar para as máquinas não parar-se, aquilo começou a aumentar a produção, e depois os outros começaram, da bancada, que já tinham passado por lá com certeza, começaram a falar para mim. Eu então, o que é que se passa? Preciso aprender meus amigos, ensinar-me, que eu era novo, eles eram com 40 e tal, 50 e tal, e eu com 20 anos. Vocês aprenderam a ensinar-me, a explicar-me, então... E vai assim, tu vieste para aqui e agora nós estamos lixados. Vamos a explicar. É que nós tínhamos combinado entre coisas, fazíamos umas tantas peças, depois um dia um fazia mais, duas ou três, outro fazia mais, para não dizer que estava com o mesmo. E eu vou assim, mas eu não sabia nada disso, então, antes dizia-me. Realmente, vocês às vezes diziam-me quando estava aqui na bancada para eu andar devagar, mas eu sabia lá o que é que eu... Foi aí que eu fiquei um bocadinho bem visto, depois começámos a chamar aqui, era aqui nos escritórios, era aqui na Torre do Livro. Vinha aqui, começámos a chamar aqui aos escritórios, havia aqui a senhora que é da assistência social, que era a doutora, não sei, Galina, não sei como é que era, agora não recordo, ainda é viva. E então começaram a chamar, lá vir ao escritório, perguntar-me, o que é que você acha que... Fazia entrevistas, o que é que você acha que aqui no livro havia de modificar e tal, o que é que era melhor para... E eu dizia-lhe, doutora, vocês chamam os mais velhos, porque eu estou aqui há meio ano, chamam os mais velhos, eu estou aqui há meio ano, sei lá, eu acho que tudo que for para bem dos trabalhadores e da coisa, tudo bem, mas os mais velhos é que se pode explicar, e eram essas coisas. Mas já era por causa dessa produção que eu tinha aumentado, sem saber, eu estava a prejudicar só que estava a fazer bem à firma, não sei, mas estava a prejudicar os colegas que tinham passado por lá. E aquilo passou-se. Eu, depois, veio outro colega a trabalhar por turno, eu fazia das 6 da manhã às 2 da tarde, e depois vinha outro das 2 da tarde às 10 da noite. Era 15 dias, depois os outros 15 dias mudava ele para de manhã e eu para de tarde. Às vezes podíamos ficar continuados, se nós chegássemos a um acordo um com o outro, o outro tinha uma semana ou um dia que precisava de ir a qualquer lado, de tarde. Mas ele tinha trabalhado de tarde e a gente, portanto, o Oliva, o encarregado, tinha ordens para nós poder trocar. Entre os colegas de turno, da mesma máquina, podíamos trocar o trabalho. Por exemplo, eu podia fazer um dia seguido, se quisesse fazer, ou então trocar. Por exemplo, ele precisava de ir ao médico ou outro lado qualquer, não é? Para qualquer assunto. O trabalho dele era tarde. Ele dizia, António, amanhã podes vir tarde e eu venho de manhã. Combinava,
podíamos fazer isto entre colegas. Portanto, a firma autorizava, a firma ou a secção autorizava. E depois, então, ainda fui passar por Estação das Areias, saí das máquinas de costura quando aquilo estava já para acabar. Era constado com os americanos que já iam comprar ao Líbano, não era? E então a secção das máquinas de costura ia passar, e acho que passou. Quer dizer, não por Oliva, mas acho que houve alguns engenheiros que coisaram, levar para Remião. Porque nessa altura, quando os americanos começaram a comprar, as máquinas de costura era a secção que ia acabar mais rápido. Porque eles tinham outra firma que fabricava máquinas de costura na Alemanha, ou pescar na Alemanha. E então as máquinas de costura foi, quando virou para as torneiras, quando os americanos compraram, foi a secção que acabou mais rápido, foi a máquina de costura. Acabou. E eu fui parar à secção das areias da fundição. Aí começa aí, então tem essa história da produção, às vezes eu me paro depois com colegas, sem saber. E depois na secção das areias, fui parar a secção das areias, que era, portanto, parar a areia, corria lá nos tapetes, havia lá uns depósitos muito grandes, e eu estava numa balança, a areia começava a correr nos tapetes e ia cair naquela balança grande, pesava. Acho que era, não sei se era acho que era uma balança que pesava, não sei se era 2.000 quilos, se era 1.000 quilos, eu não posso agora, mas acho que era 2 toneladas, acho que era 2.000 quilos. Acho que era, mas não tenho certeza, se era 1.000, se era 2.000. E o trabalho era mais levezinho, não fazia nada. Só estava ali, sentadinho num banquinho, tinha um saco, quando acabasse tinha que chegar outro. Tinha 2 qualidades, de um pó, que era era um pó cinzento, tipo o corda com cimento, e era capaz de ter uma espécie de uma massa com de cimento, não sei. E outro era preto. E então tinha 2, não sei se você sabe, que eram medidas do alqueire antigamente. Não sabe o que era um alqueire? Que era uma coisa em madeira, e havia o alqueire, meio alqueire, e havia a outra abaixo do meio alqueire, era o semil. E então, um pó branco levava uma medida do meio alqueire, e eu enchia aquilo, e depois estava na balança, depois que ela está carregada com a areia, estava lá. E enchia o semil do preto e estava. Era só o que eu fazia, estava ali assim. Só que aquilo era sempre, parecia aquele pó que aí dava, os tapetes passavam, coisa, a areia levantava, por levar aquele pó, já vinha queimada da fundição para cá, já preta, quando ficava muito preta, muito estragada, vinha caminhões de areia nova, e aquilo era carregado com areia nova, não é? Mas aquilo estava sempre a cair, aquele pozinho, eu mesmo com um gorro, acabava o trabalho, tomava banho, mas já as tarefas que eu estava ali, o trabalho é bom, mas isto... Mas o encarregado volta e meio, da secção das máquinas, volta e meia, eu já dizia ao encarregado que ele gostava de mim, que eu aumentei a produção aqui, não sei porquê, que ele gostava de mim, pronto, nas máquinas de costura. E ele, às vezes, passava por mim, que eu já dizia que ia embora, às vezes, ele já faleceu, morava ali em Estoril, já o Sr. Freitas. E ele disse, Sr. Freitas, eu vou-me despedir, vou-me ir embora. Trabalho é levezinho, é melhor, mas aquilo é um pó que não... E ele disse, não vai, isto é mais que tu já está a melhorar outra vez, você vai ser dos primeiros a regressar. E eu era assim, Sr. Freitas, os primeiros a regressar, então se eu ouço dizer isto assim, dizer, para agora ainda não é certeza e tal, não deve acabar já. E depois, quer dizer, só passado para aí um ano, aquilo realmente venderam os americanos compraram isto. E então, eu estava ali, e ele sempre pedia-me para eu ir embora, mas eu andava um bocadinho chateado, e o Sr. Manuel Pinho das Caminhonetas, que era o primeiro patrão que eu trabalhei, seja uma padaria, que ele tinha uma padaria também, era no Bar da Saúde, depois aquilo foi abaixo. Ele primeiro passou ao pai e ao irmão.
E ele ficou com as caminhonetas. E depois montou uma padaria também lá embaixo na Alameda. E então, como eu tinha trabalhado para ele, andava-me a pedir para eu ir abrir a padaria. E ele começava de novo. O pai e o irmão ficou com o outro, lá no bar da saúde ainda, depois foi para a zona industrial. E eu fui abrir a outra na Alameda. Portanto, ele já tinha o forneiro e eu era amassador. E então ele já me mandava chatear. E eu tinha-lhe dito ao Sr. Manuel, eu só vou se caso no fim do ano, que os aumentos no Oliva era sempre ao fim do ano, no mês de dezembro, não era de Natal mais ou menos. E então o aumento no Oliva, portanto ainda era escusa, distante, o máximo que te apanhasse por ano, o máximo era o aumento melhor, era 15 cents. E o mínimo era 4. E havia alguns que nem tinham, mas, portanto, aquilo era constante com os trabalhadores. E eu tinha-lhe dito, ele andava atrás de mim para ir trabalhar para a padaria, e disse, Sr. Manuel, eu estou à espera que me dê um aumento bom. Portanto, estou a contar. Se ele não me der 15 tostões, se ele me der 15 tostões de aumento, eu vou. Até ele disse, a partir de... Era 4, 8, 12, 15. E eu disse, se der menos de 12, eu já vou. Mas eu estou a contar com os 15. Mas estava bem visto, só que depois foi para a questão das areias. E então, aquilo passou-se. E passado para aí, há 15 dias, 3 semanas, ele veio ter comigo. Já foi no mês de novembro. Portanto, era no mês de dezembro que venceu o aumento. E no mês de novembro veio ter comigo. António, já podes vir se quiseres. Eu disse, porquê? O teu aumento vai ser 4 tostões. E eu disse, como é que você sabe? Então, ninguém sabe aqui no livro, ninguém sabe quanto é que vai ser o aumento. E você já sabe. A dizer, o livro está com um bocadinho de crise. Este ano o aumento é o máximo, vai ser geral, vai ser só 4 tostões. E realmente ia ser, e foi. E eu fui e disse, Sr. Melhor, então, se for 4 tostões, pode contar comigo. Aquela palavra ia fazer isso. O que segue, quando eu fui para a secção das areias, portanto, havia o encarregado geral da fundição, mandava na zona da fundição toda, também mandava na secção das areias, mas depois tinha os contramestres, que eram encarregados abaixo daquilo. E assim é vivo. E eu fui lá para a secção das areias e era uma secção, quer dizer, era grande, mas em empregados era pequenina. Tínhamos para aí uns 15, acho que não chegava a 20. Eu tinha na seção das máquinas, eram 530, acho que não chegava a 20. E então, quando eu fui para lá, o subencarregado, portanto, chamava o chefe de secção, o encarregado geral era outro, tinha-me dito, todos os dias tinha de varrer a secção e então tocava um dia a cada um. Portanto, eu estava lá no meu serviço, mas quando calhava o meu dia de varrer a secção, também tinha de varrer. Às vezes dava quase para todo dia, porque ele era muito grande, depois juntava muita areia preta, com a vassoura, levantava o pó. E então, houve um dia que não sei, portanto, ele foi ao médico. Aquilo que tocava a varrer a secção, parece que tinha ido ao médico e parece que falhou de manhã 1 hora ou qualquer coisa, que aí não era perturba, aí era mesmo normal. E era o dia dele varrer a secção. Mas ele veio passado 1 hora. E então lá o encarregado chegou à minha beira. Eu estava à minha beira, não, ele vai debaixo porque a balança da areia estava assim alta e os postos areia eram muito altos. Eu subi uma escadinha e estava assim em cima, não coisa. E ele disse, Tom, anda para baixo para varrer a secção. E eu já tinha a oferta da padaria que já estava a contar e ir embora. E eu fui e eu digo, Salvador, hoje não é o meu dia de varrer, é num bar. Disse, num bar? Não, mas subiste é este, hoje não é o meu dia de varrer. Quando foi o meu dia de varrer, é bar, hoje não é o meu dia de varrer, é num bar. Foi aí que eu, portanto, como eu digo, já foi antes de 25 de Abril,
Eu de política não percebia nada, nem sabia que havia política, portanto. E ele foi, disse, não, tens viva razão. E eu só Salvador, tenha paciência, mas eu não barco, não é o meu dia, não barco. Qual foi o meu dia, eu barco. Estou no meu serviço, você não vai pôr aqui outro no meu serviço para mim. E era, olha, que estás a obedecer. Mas estou a dizer o que é. Quando for o meu dia de barrer, eu barro. Hoje não é o meu dia de barrer, não barro. Mas estou no meu trabalho. E ele foi, esta a coisa, está, passado há 10 minutos, então, estou a dizer, só, eu não vou, não barro. Hoje é o meu dia, não barro. E disse, estás-te a negar a fazer um trabalho. Eu disse, eu não estou a negar, estou no meu. E esse, o senhor, quando veio para aqui, disse que tocava um dia. Hoje não é o meu dia. Ele foi chamar o outro encarregado, geral. Ele lá veio. Então, você quer ir barrer ou não quer? Disse só à frente. O que eu estou a dizer assim, o que eu disse ao senhor, estou a dizer assim, hoje não é o meu dia, não barro. Estou no meu trabalho, vocês para eu barrer, têm de pôr aqui outro. Portanto, não vão. E ele vai assim, olha, se for assim, vai ser despedido. Se faça o que quiser, que eu já estava seguro com a forma. Se faça o que quiser. E ele vai assim para mim, então, quer dizer, esse Paulo Oliva, casado com 2 filhos e não te importas de ir embora? E disse, eu importo-me de ir embora, simplesmente está-me a fazer uma coisa que... E ele disse, isso é uma desobediência, não sei o que lá. Disse, então é a tua palavra. É? Sou a dizer que é. Lá, passava um quadro, bem engenheiro. E ele disse, ó Solar, como é? Você é tão... Nós não queríamos que você fosse embora, mas você foi embora. Porque, como eu estava bem visto a secção das magistraturas, não queria que eu fosse para fechar outra vez. E eu disse, não, eu não barro a secção. É muita palavra, é a única palavra. Vocês, dê que eu tenho de ir embora, façam as minhas contas. E assim foi. Passava um quadro, chamaram-me, fizeram os continhos, chamaram-me aqui ao escritório. E qualquer um que não precisa nada de política, não precisa de nada de cantar. No tempo de Salazar não precisa nada disso. E depois houve um senhor aqui no escritório que me abordou e soube da história e disse, olha, você vai embora. Mas eu se quisesse mandava aprender. Porque já perdi, mandava aprender porquê? Eu fiz mal a alguém. Não fiz mal a ninguém, simplesmente ninguém ia fazer um serviço que não era o meu dia fazer. Dizer, pronto, não interessa, mas com certeza tu deves ter informado. Pronto, você vai receber lá ao escritório, você vai, você primeiros dias, se eu quisesse mandar aprender. Aquilo passou-se mais 4 anos, foi 4 anos. Desde o 25 de Abril, e depois que eu comecei a ouvir, já tinha rádio, comecei a ouvir a coisa das revoluções, e comecei a ouvir falar dos PIDs, e disse, ai, o filho da puxa, este já era informador da PID, sem eu sabia, já havia aqui alguns. Disse, ai, o filho da mãe, afinal, devia ser informador. Quando ele me disse aquilo, se eu quisesse mandar aprender, eu me ter negado a trabalhar, já era um informador depois. Aprender porquê? Então, eu não fiz mal a ninguém. Vou-me embora, não disse-me aquilo. Eu fiquei assim. Os engenheiros, pelo menos aqui nas máquinas de costura, só explicavam os encarregados. Os encarregados depois é que lidavam. A gente não. Ao menos eu. E por impedimia para os outros. Os engenheiros pouco falavam para os funcionários normais, pouco falavam. Era só entre encarregados, entre eles contramestres e coisa. Mas havia muitos engenheiros na seção das máquinas de costura, havia muitos engenheiros. Aquilo modificou nos cabeços, mas eu tive pouco, portanto, o meu tempo foi pouco, porque a secção durou pouco tempo depois que eu entrei. Mas ainda houve uma alteração nos cabeços. Houve, acho que, houve modificações ao primeiro elas não tinham aquele móvel por baixo, depois já começaram a ter, mas, como eu digo, no meu tempo, foi poucas alterações devido ao pouco tempo que teve.
E eu vinha quase no fim da secção, e da Oliva. Embora a Oliva continuasse, mas coisa dos americanos. Mas a antiga gerência, que era o Sr. Oliveira, aí era a Oliva, depois era diferente. Não, sim, só contabilizavam o que cada um fazia, que era para depois controlar quem passasse a seguir. E fazer as contas deles, com certeza. Havia, o aumento era só ao fim do ano. Era os tais, ia de 4 sessões a 15 sessões. Quem melhorasse a nível de tanto funcionário, podia ter o aumento máximo, que era 15 sessões. Quem não melhorasse, podia ter 4. E podia não ter nenhum. Portanto, não era geral. Havia muitos que não tinham nenhum, e até alguns não se pediam, mas também se pediam. Se não soubesse, o Oliva havia muita disciplina. Qualquer coisa, foi o meu caso. Ninguém me fazia a barreira e fui despedido. Também disseram logo. Portanto, havia muita disciplina. Agora, sobre os aumentos, havia de 0, quem não evoluísse não tinha, e depois ia de 4 a 15 sessões por ano. No outro ano havia outra vez, eram aumentos que havia, era 4, porque não era 4, 5, era de 4 em 4. O mínimo era 4, depois era 8 sessões, depois era 12, depois era 15. E não havia mais nada. Só dos 12 para os 15 é que era só 13. Nós tínhamos regalias, tínhamos a associação, já havia a fundação, qualquer coisa, Oliveira, portanto, o patrão já tinha, nós tínhamos, portanto, os empregados Olivas eram beneficiados nessa altura, se andasse com baixa ou o que era, além da baixa, recebi mais dessa associação que o patrão tinha. Portanto, e depois ainda tinha lá em cima, que era o centro recreativo do Oliva, que era a cantina. A minha cantina, que era como um supermercado agora. Portanto, era uma coisa muito grande, não tinha os bens alimentares. E a gente era sócio de coisa, e depois íamos lá buscar a despesa, bacalhau, o arroz, o açúcar, essas coisas. A gente lá tínhamos uma fichazinha, tínhamos o número do funcionário, chegámos lá, trazíamos o que quisesse, não se pagava. Se quisesse pagar, pagava, mas não se pagava. No fim do mês era batido na folha. Portanto, já eles. Mas havia um desconto. Portanto, onde uma mercearia, por exemplo, 1 quilo de arroz custava, nessa altura, penso que era 27 ou 28 tostões. Lá ficava pai por 20 ou menos, portanto, eram beneficiados nisso. Portanto, os trabalhadores de Oliva tinham muitas regalias nesse aspecto. A nível de baixa, doença, tínhamos médicos na fábrica, tínhamos médicos na fábrica e tínhamos essa regalia da coisa e ainda tínhamos portanto, a cantina. Quem quisesse comer não era todos, havia uns tantos que comiam na cantina e os trabalhar por turno, as funcionárias da cantina, e levar havia portanto, as cozinheiras cozinhavam, e depois havia ou uma funcionária ou um funcionário, uma pessoa que fazia parte da cantina, mas ia com os carrinhos, entrava nas secções, deixava as ermitazinhas com o tacho, comia-se muito bem. Sopinha por baixo e tais coisas, e estava na secção, tínhamos a firma dava 20 minutos, aos trabalhar por turno, 20 minutos para comer. Tínhamos 20 minutos. Mas era fornecido por a firma. Portanto, não se trabalhava mais que aquilo. O nosso horário era 8 horas, mas esses 20 minutos, posso trabalhar por turno, era gratuito. Tínhamos de levar a refeição à secção, a gente tinha lá uns banquinhos, sentávamos, comíamos, e depois já trabalhar outra vez. Eu tinha, como digo, casei passado casei com 21, aos 26 tinha 4 filhos, trabalhei bem, mas também tive de trabalhar. E então, como eu tinha outras artes, também tinha uma história que aconteceu uma vez na secção das máquinas de costura. Os padeiros
às vezes havia crise. Portanto, eram firmas pequeninas, as padarias tinham, algumas tinham 3, 4 funcionários, mas havia algumas que só tinham 2. Eram coisas pequenas, firmas pequenas. E então, às vezes, um adoecia, ficava logo à rasca. E então, um daqueles ia-se coisa. Ou tinha de trabalhar o patrão, ou tinha de arranjar um extra. Então, era aqueles que já trabalharam e estavam no terceiro e depois iam. E eu fazia, às vezes, muitas diretas. Ia trabalhar à noite para a padaria, depois vinha para trabalhar depois para o livro. E uma vez aconteceu-me uma, lá está tal coisa, o encarregado gostava de mim e safou-me. Nós, quando íamos à casa de banho, nós tínhamos umas chapinhas que era o número do trabalhador. E quando íamos à casa de banho, o encarregado tinha uma secretariazinha, tinha lá umas coisinhas de pendurar. Quando ia à casa de banho, tínhamos de ver daquela zona de seção daquele encarregado, se estava lá alguém, a gente tinha de deixar a chapinha. Por exemplo, só pediu, o encarregado tinha uma espécie, uma hipótese, tinha 15 ou 20 trabalhadores só, porque ali na seção das Costura, aquilo anos 500 e tal, mas aquilo havia encarregados, havia lá, por exemplo, o meu encarregado só tinha 10 pessoas ao encargo dele, tinha mais, bem 10 pessoas. Portanto, tinha 16 pessoas, só podia 1 ou 2 no máximo à casa de banho juntos. E a gente tinha de pendurar lá o número e à casa de banho. Deu-se o caso que muitas vezes íamos só urinar, mas às vezes íamos fazer outro serviço. Não é? Mas eu não sei se é natural que fosse fazer, não é? Como tinha trabalhado de noite na padaria, adormeci, sentado na sanita. Adormeci e passado ao mais juntava-se lá, uma seção era muito grande, embora do meu local onde coisa, deu só 1 ou 2, mas das outras que estavam lá sempre aí embaixo, algumas 10 ou 15, 20 pessoas, só as casas de banho da secção daqui da Nova Costura, só dos homens, que das mulheres já era noutra parte, era muito maior do que isto. Só de nós, enfiado da noite, e depois era sanitas, que era muito grande. E então eu adormeci. Parece que me estive quase meia hora. O encarregado lá se apercebeu, calhou ser esse Freitas, que o falecido do Horta já era diferente. Era esse. Aí calhou lá topou mais ou menos uma coisa que estava. Onde lá? Mas ele pôs-se logo a andar, porque ele apanhou uma coisa que ninguém viu, ele para ser castigado. E eu lá acordei. E depois cheguei assim à banheira, vi assim à minha filha da puta, estou a dormir. Eu sou Freitas, estive a trabalhar na noite, cara, desculpa. Não volta a acontecer. Aquilo passou. Eu gostava de mim, uma vez paguei-lhe uma churrascadazita. A Oliva, enquanto eu trabalhei, foi bom, porque é como eu digo, eu sou franco. Eu, quando vim trabalhar para a Oliva, vim ganhar menos do que eu gostava a ganhar, a padeiro. Porque a padeiro, que em São João havia muito trabalho, fábrica, nessa altura havia muito trabalho, as padarias eram o que era mais difícil de arranjar. Portanto, o pessoal das padarias, agora já há aqui alguns, mas antigamente, padeiros e empregados de balcão de mercearias, o que é, nenhum era cá de São João, era todos os que vinham lá da Serra ou dessas zonas de coisa. Vinham a servir, porque não faltava trabalho, este trabalho era outro. Como era de noite, ninguém queria ir. E então eu fui parar a padeiro, não é? A Oliva tinha importância, portanto, o conhecimento que aprendi, ser um ambiente, portanto, uma firma muito grande, e aprendi algumas coisas, portanto, percebo de algumas coisas do que fiz na coisa de Costura, como é que aquilo funcionava, porque aprendi, e além disso, fui beneficiado nessas coisas que eu vi, que era, tínhamos umas regalias que não tínhamos cá fora.
Embora eu, na altura, viesse ganhar menos, mas recompunha em outras coisas, e eu vim ganhar menos porque estava um bocadinho chateado de trabalhar de noite. Era casado, e trabalhar de noite estava um bocadinho chateado. E à procura de trabalho, foi senão não saía, não é? Foi por causa disso. Mas a nível. E foi uma final muito boa ali para fazer nada. Embora eu chegasse ao livro, tive pena, porque vim no fim, também não sei mais cedo. Mas vim já no fim, mas acho que foi para muita gente, para o desenvolvimento da terra, acho que foi muito, muito importante.